Larápio às 11h59. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto para acabar com o sigilo de 100 anos. O povo deve ver o que estão escondendo. É, companheiro. O Larápio, à meia-noite. Eu me reservo no direito de ficar calado. Mas meus amigos, é bem provável que o Pix deve ter atrasado. O dinheiro não deve ter caído na conta dos blogueiros lulistas. Não é que os blogueirinhos estão metendo pau no Larápio? Só que olha só, eles estão surpresos. Eles estão metendo pau e surpresos. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E estamos chegando a 90 mil inscritos, pessoal! Muito obrigada por vocês que se inscreveram aqui no canal. Eu te convido, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal e ajude a chegarmos a 100 mil inscritos! Se inscreva e compartilhe o vídeo também, tá bom? Bora lá! Essa decisão do Ministério vai contra, claro, o discurso de transparência do governo. Inclusive, a gente lembra aqui que esse tema foi assunto da campanha do presidente Lula em 2022. A gente separou aqui para vocês alguns pontos para a gente poder relembrar e debater. Olha só a cara de morte, gente, para poder dar uma notícia. Firme, querido. Fica firme. O negócio vai melhorar. Não pode ser piorar. Parece até que nem quer dar a notícia, né? Mas por que será, né? Não, bebê. Tem que ir pra não chorar, cara. Olha isso. Na contramão, olha só o rodapé aqui, hein? Na contramão de promessa de campanha, Lula reduz, sabe? Um tiquinho assim, ó. A da transparência em dados. Tipo, ele não mentiu e quebrou a promessa do sigilo, que não ia colocar o sigilo dos 100 anos. Não é isso não, pessoal. Ele foi na contramão. Ele só reduziu um pouquinho. Ele ainda manteve a promessa. Ele não quebrou, não. Ele só reduziu, tá? Aí, durante a campanha de 22, em numa entrevista a uma rádio, ele criticou o então presidente Bolsonaro, que havia colocado sigilo de 100 anos em alguns documentos. A gente falou muito disso aqui, criticamos muito o Bolsonaro, dizendo que não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer denúncia. Ou seja, decreta sigilo de 100 anos para o filho, decreta sigilo de 100 anos para os amigos, para o Pazuello, ou seja, nada dele é investigado só daqui a 100 anos, quando ele não existir mais. A gente criticou muito, obviamente, esse sigilo de 100 anos aqui do governo Bolsonaro. E o presidente Lula, na pré-campanha de 2022, em junho, usou isso como tema ali, como vocês estão vendo. Aí, no plano de governo do presidente Lula, ele reforçou. Ele disse assim, ó, abre aspas, vamos reabrir o governo, resgatar a transparência e garantir o cumprimento da lei de acesso à informação. É mentira! Felipe Matoso acabou de citar essa lei de acesso à informação tão importante para que a sociedade saiba o que está acontecendo com o seu dinheiro e com a gestão em vigor. Vocês acreditaram, gente! Ele acreditou! Eles acreditaram! Realmente eu estou muito surpresa. Eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Durante a campanha em setembro de 22, esse tema também foi destaque. Vocês estão vendo aqui, ó, o presidente Lula disse assim, qualquer coisa é sigilo de 100 anos. Se eu ganhar, eu vou acabar com esse sigilo. E isso... Como é que pode, velho? Quem criou essa lei para começo de conversa? Olha, foi o Larápio. Quem sancionou a lei do sigilo? Olha, foi a Dilmenta. Então vamos lá, só pra vocês entenderem, que eu também tô querendo entender aqui. Então vamos lá, ele criou a lei, a Dilmenta sancionou a lei, aí meteu o pau no Bolsonaro por usar a lei que ele criou. Aí ele falou que assim que tomar o poder, no primeiro dia, ele vai tirar a lei que ele mesmo criou. Cara, que doideira, velho, que doideira. Precisa ser investigado, se ele for honesto, como diz, não deve ter medo. Em maio de 23, já eleito, Lula afirmou que sem transparência não há democracia. A aspa dele está aqui para vocês, ó. Transparência. Se ele é tão transparente, se ele não tem o que temer, se não deve em nada, por que ele quer censurar? Você já sabe, né, bebê? Depois da LAI. A LAI é a Lei de Acesso à Informação. A verdade é que sem transparência não há democracia. O acesso à informação, como direito fundamental previsto em nossa Constituição,
precisa estar cada vez mais presente na vida de cada cidadão e na cultura de cada agente público. Vamos lembrar aqui que na campanha de 2022, esse tema, transparência dos gastos públicos, foi um dos mais abordados naquela campanha. O então candidato Lula criticou de forma muito veemente o então presidente Jair Bolsonaro, alegando que o governo Bolsonaro não dava ali transparência aos gastos públicos. E foi promessa de campanha de Lula adotar mais transparência nos gastos do governo se fosse eleito. Depois de colocar assessores de ministro para tentar me intimidar, depois de patrocinar um monte de matéria criticando o Janjômetro, agora o Lula, no alto dos seus quase 80 anos, resolveu mandar indiretinha em rede social. O jornal O Globo, André, trouxe essa informação de que o Ministério da Gestão acabou restringindo o acesso público a documentos relacionados a acordos firmados com estados, municípios e ONGs. Esses dados das prestações de contas foram ocultados da plataforma Transfere.gov. Não é mais possível consultar quais empresas foram contratadas dentro de qual convênio. Nós procuramos o Ministério da Gestão, também procuramos a Advocacia Geral da União e ainda não obtivemos resposta. Andréia, ao jornal O Globo, o Ministério da Gestão disse o seguinte, que essa decisão é baseada em um parecer da AGU sobre a necessidade de se preservar dados pessoais. Também... Não é para esconder os roubos, não é para esconder os gastos com dinheiro do trouxa. Não, imagina, é só para esconder os meus dados. E é importante a gente trazer que também a imprensa noticiou, André, ao longo desses 2 anos de governo Lula, vários momentos em que a decisão do governo foi impor sigilo a informações. Por exemplo, a agenda da primeira-dama Janja, que somente recentemente passou a ser divulgada pelo Palácio do Planalto, também sigilo em relação aos gastos da presidência com helicóptero presidencial, sigilo em relação aos gastos da presidência da República com alimentação no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Então a imprensa vem noticiando ao longo desses 2 anos do governo Lula várias decisões do governo de impor sigilo a informações. E a gente lembra, promessa de campanha de Lula em 2022, ser um governo transparente em razão das críticas que Lula fazia a Bolsonaro. Eles acreditaram, gente, eles acreditaram. Eu realmente ficaria surpresa se eu não soubesse que ele era um mentiroso, compulsivo, um psicopata, canalha, hipócrita e invejoso. Mas agora veja só, pessoal, esse é o vídeo principal. Eles não querem que vocês vejam, eles não querem que você fale. Para mim não faz o menor sentido trazer alguém da China para ajudar a gente a regulamentar rede social, pela razão de que a China não permite liberdade de expressão. As redes sociais da China são todas controladas. Olha, eles admitiram. Algumas redes sociais simplesmente não podem funcionar. E qual seria o aconselhamento que um representante do governo Xi Jinping poderia nos dar nesse sentido? Se for para fazer aqui o que se faz lá, haverá, digamos, a ditadura dos conteúdos compartilhados pelas redes sociais ao gosto do governante de ocasião. Só agora que vocês estão vendo isso, já estamos numa ditadura. E ele quer piorar mais ainda. Agora quer censurar a internet. Nossa, gente. Não acho que seja um bom aconselhamento. Agora, se me permite, Marcelo, eu estive na China em 2014 para fazer uma série especial para o Jornal da Globo e para a Globo News, no início da gestão do Xi Jinping. Você não imagina como essa missão jornalística foi precedida de muito trabalho para a gente compreender como a gente deveria submeter quase tudo ao governo chinês, qual é o roteiro, quais são as perguntas, quais são os entrevistados. Olha o que o Lula Nós quer. tivemos que remunerar um guia chinês que fala português para nos acompanhar o tempo todo, pagando hospedagem, pagando alimentação, para ele ficar do ladinho vendo o que a gente estava fazendo. Quando a gente visitava alguma universidade, alguma usina de energia, era uma solenidade. A gente não é governo, jornalista. A equipe toda sentada de um lado da mesa, do outro lado da mesa os anfitriões, para debater previamente o que vocês vão fazer aqui, de que jeito, o que vocês pretendem, com quem a gente então deve se entender. Sonho do Larado. É isso. É difícil compreender como uma outra cultura, num regime que tem esse viés não democrático,
se comporta para a gente não fazer feio no país dos outros. Isso tudo para dizer que o Itamaraty protocolar isso nas embaixadas do mundo inteiro. Uma visita como essa é precedida de um trabalho monumental para você definir a agenda, o que será dito em cada encontro, quais são os objetivos do Brasil e como a gente vai acolher os pedidos da China. Quem vai falar, por quanto tempo vai falar e o que vai dizer. É um teatro. E cada um tem o seu papel e a sua fala. Essa coisa de improvisar, vou falar aqui, deixa eu falar uma coisa que me deu agora na cabeça. Isso não existe. É preciso muita intimidade, muita proximidade e de preferência entre os chefes de Estado, sem emissários. Mas vocês idolatram a China, que eu sei. É a chininha do amor, né? Assim, gente, é uma ditadura, mas é a ditadura do amor. Ele contou o sonho que o Larápio tem. É de transformar o Brasil assim como a China é. Não diga que é uma ditadura. É a censura do amor. Porque quando é do L, né, do amor, tudo pode. Cara, é de impressionar, velho. Como que vocês defendem alguém que quer calar vocês? Não é só o povo de direita, não, cara. Ele vai te calar também. Se você falar qualquer coisa contra o governo, isso aí que você tá falando agora, abre aspas, criticando, com a censura vocês não vão poder falar. E olha só, vocês passam pano, vocês defendem alguém que quer censurar todo mundo, que quer implantar uma ditadura. Não dá pra entender a cabeça desses jumentos. Não dá, pessoal, não dá. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui, sempre comentando, tá? Se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. Nós estamos chegando a 90 mil inscritos. E a meta é chegar a 100. Então, se você não for inscrito, se inscreva, pessoal. Dá essa força aí. E eu te encontro no próximo vídeo.